Senhor presidente, senhores, senhoras parlamentares, é evidente que, nesse momento, representando o bloco, agradeço ao meu partido pela sessão, pois o PSD liberou a sua bancada e aí fico livre para manifestar, então, a minha opinião e faço questão de fazer por escrito para que fique registrado nos anais dessa casa em respeito ao povo cearense que me colocou aqui. Como todo parlamentar, com a imensurável responsabilidade de definir o futuro do Brasil, votando favorável ou contrário ao processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, tenho sido abordado em todos os ambientes, pelas pessoas em geral, amigos, lideranças políticas, representantes de movimentos sociais, membros da igreja, profissionais de imprensa, acerca de como me posicionar nesse cenário. Retornando de viagem pós-casamento, encontrei o Brasil em um estado de dicotomia e maniqueísmo político que beira a intolerância de parte a parte, seja dos que são favoráveis, seja dos que são contrários ao impedimento da presidente Dilma. Como sempre tive posição transparente, imediatamente procurei o presidente do meu partido, PSD, para saber qual a posição da minha agremiação, pois em face de minha viagem núpcias não havia participado de nenhuma reunião nesse sentido. Mas de antemão, queria comunicar ao meu partido a minha decisão e requerer respeito a essa postura, se por acaso fosse divergente do PSD, tendo em vista que a votação de impeachment tem natureza jurídico-política em que a decisão do parlamentar se assemelha à de um juiz. Nessa perspectiva, venho expressar publicamente o que já comuniquei ao PSD, logo na minha chegada, independentemente do resultado do processo, justificando minha posição coerente, sobretudo com os princípios que norteiam a minha vida pública e de minha família, que tem uma duradoura atuação política no estado do Ceará, sempre com posições firmadas às claras, com vitórias e derrotas, mas sobretudo sem vacilações. Efetivamente, a atual gestão da presidente Dilma Rousseff, em quem votei nas duas eleições, perdeu dramaticamente a credibilidade de grande parte da sociedade e notadamente do mercado, em face de repetidos e variados erros, de equívocos graves no que concerne à economia e, principalmente, de posturas e atividades absolutamente condenáveis de corrupção de membros do seu partido. Devido a isso, a capacidade de articulação do Planalto tornou-se insofrível e a governabilidade extremamente complexa. Todavia, um aspecto em todo esse cenário é crucial e decisivo para entendermos como chegamos até aqui. A submissão e a rendição às parcerias partidárias e políticas sem base ideológica ou pragmática, firmadas sob a liderança de figuras notoriamente repetidas que atuam em todos os governos com a idêntica marca do toma lá da cá. Com efeito, nesses 13 anos, muitos partidos foram aliados do governo, tanto no tocante à gestão, ocupando cargos estratégicos em ministérios, quanto no tocante a casos múltiplos de corrupção de muitos dos seus pares, como demonstram as diversas investigações da Operação Lava Jato e tantas outras instauradas pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. Parece-me sintomaticamente estranho que esses atores políticos tão disformes agora se arroguem da condição literal de salvador da pátria, tentando dissociar suas imagens de cúmplice destas circunstâncias atuais e utilizarem-se do instrumento constitucional do impeachment para condenar o presidente cujo governo eles próprios foram patronos, ora como protagonista, ora como coadjuvantes até dias atrás. Sou terminantemente avesso a essa ideia de poder. É destacável que aliados do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, em face das divisões internas do partido outrora da base, já conspiram à sombra dos bastidores um eventual impeachment de Temer, visto que muitos motivos nos quais se baseiam para afastar Dilma, como as tais pedaladas fiscais, também contaram com a participação e a chancela e a assinatura do vice-presidente da República. Nesse cenário, ascenderia a presidência da República Eduardo Cunha. E, indiscutivelmente, não posso permitir a nódoa indelével da omissão em minha trajetória política diante desse trágico cenário. Acresça-se que a política é notória, a ampla insatisfação social com o governo. Não se defende o indefensável. Entretanto, devemos ter a sobriedade e civilidade de entender que um processo de impeachment depende do nosso simples e legítimo, não depende do nosso simples e legítimo desejo de mudança e insatisfação com o governo da ocasião. Não pode ser encarado com a normalidade com que muitos querem tratar o fato, como se estivéssemos mudando de canal de televisão, de restaurante, de vestimenta ou de parceria amorosa. Para muito além disso,
O impeachment requer a comprovação de crime de responsabilidade do presidente da República, que apesar das esforçadas e reiteradas tentativas, não se conseguiu ainda provar de forma inconteste e consensual. O julgamento é jurídico-político e não apenas político. Até porque, se assim o fosse, adotar-se-ia um modelo semelhante a eleições indiretas, pois quem decidiria qual presidente da República deveria ficar no poder, o eleito ou o vice, que não é especificamente votado, seria o Congresso Nacional e não o povo brasileiro, o que se tornaria um presidencialismo parlamentarista. Por isso, representaria instituir um esdrúxulo modelo em que o povo legitimamente escolhe o presidente da República, mas o Congresso Nacional poderia, se politicamente desejasse, apeá-lo do poder e substituí-lo pelo vice em quem o povo não diretamente votou. Consistiria em um modelo político que substituiria a legitimidade do voto popular direto pela legitimidade do voto de representação parlamentar. Um delegado poderia, por decisão meramente política, subverter o direito que foi otorgado pelo delegante, de tal modo que, após eleições diretas, em que o povo escolheria o eleito, dar-se-ia início ao prazo das eleições indiretas no Congresso Nacional para referendar ou não o que o povo havia escolhido, mantendo o presidente eleito ou substituindo pelo vice. Ressalte-se que, na linha de sucessão, o próximo que assumiu o cargo com o afastamento do presidente e o vice é o presidente da Câmara dos Deputados, que tem a prerrogativa de receber a representação do impedimento. Ademais, infelizmente não existe no Brasil a figura do recall, adotada em outras democracias presidencialistas do mundo, em que, por consulta popular, é permitido manter ou substituir o presidente eleito por intermédio do voto de confiança ou de desconfiança. Porém, isso ocorreria diretamente pelo voto dos cidadãos e não pela vontade dos congressistas. Essa proposta foi por mim e por outros deputados e senadores defendidos no projeto de reforma política do ano passado. Todavia, em razão do conservadorismo majoritário, que protege os poderes concentrados no parlamento, foi derrotado na Câmara Federal. Se contássemos com esse instrumento jurídico, teríamos certamente a alternativa ideal para o momento que vive o país, pois o mesmo povo que elegeu seria chamado a votar novamente para se pronunciar pela confirmação ou não da presidente Dilma e do vice Michel Temer. Enquanto isso não ocorrer, é meu dever proteger a democracia e a soberania do voto popular de 54 milhões de eleitores que apostaram equivocadamente ou não nesse atual projeto de gestão. Assim o faço, porém posiciono veementemente contra o modelo administrativo da qual forma de governar com uma coalizão sem base pragmática, fragilizada pelas características de grande parte dos integrantes dos partidos que a formam, resultando uma visível má gestão de recursos públicos, permissiva e facilitadora da corrupção, dos desmandos e dos malfeitos que se tornam corriqueiros, notórios e inegáveis. Registro feliz que, graças à democracia que permitiu o fortalecimento, a autonomia, a independência dos órgãos, como o Ministério Público e a Polícia Federal, estão sendo investigados, muito frequentemente punidos. De fato, o Brasil tem dado prova de avanços extraordinários de suas instituições do direito de indignação de seu povo ante a corrupção e do exemplar tratamento da justiça com todos os cidadãos que cometeram crimes independente de condição social, econômica e política. Assim, tendo em vista todo esse arrazoado de fatos, constatações e, sobretudo, em defesa expressa da democracia e do Estado de Direito, votarei contra o impeachment, pela absoluta ausência de crime de responsabilidade efetivamente comprovado e por não existir até o momento nenhum processo penal instaurado que sequer sugira a participação ou cometimento de crime cometido pela senhora presidente Dilma Rousseff. Caso permitamos que uma injustiça seja realizada nesse momento, independentemente de que achemos do governo, fragilizaremos a democracia e abriremos um perigosíssimo precedente para que esta prática se torne banalizada, o que consistiria num retrocesso diante das conquistas democráticas históricas do povo brasileiro. Para concluir, senhor presidente, minha posição, independente, e aí cito aqui como fez o deputado Marcos Pestana, Dante, no inferno os lugares mais quentes. No inferno, os lugares mais quentes são reservados àqueles que escolheram a neutralidade em tempos de crise. Defendo, portanto, e aqui apresento a proposta: convocação de plebiscito imediatamente para consulta popular, para que o povo possa decidir se quer ou não ter novas eleições. Aí sim, não haverá. Eu quero ver qual seria o partido que citaria como se golpe fosse se a soberania popular decidisse majoritariamente ter ou não novas eleições. PEC propondo o recall, a reavaliação dos mandatos
durante o exercício do mandato, para que, caso não estivesse cumprindo as propostas feitas na campanha, vou concluir, para que pudesse terminar assim o seu mandato, caso não cumprido essa fase. Aprovado o plebiscito, convoca-se novas eleições e peço também, como tanto na questão das pedaladas estão a presidente e o vice assinaram os mesmos modelos de decreto, e como na questão de financiamento de campanha irregular estão sendo fiscalizados e beneficiados desse esquema também pela eleição, como votou na chapa, votou nos dois, que a avaliação de impeachment do presidente e do vice possam ser processadas na mesma sessão, também com a do presidente da casa. Nós precisamos de novas eleições para garantir, assim, a soberania popular, a credibilidade do governo que vem entrar, o voto democrático e aí sim poder construir uma base sólida e democrática, fortalecendo assim o futuro do Brasil a que tantos precisamos. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, nobre deputado. Deputado Paulo Abiaca, Vossa Excelência tem 3 minutos pelo PSD.